Eu me chamo Soniale Ferreira e, juntamente com os colegas Francisco Gabriel, Emanuel Ruben e Thaís Jerônimo, iremos tratar acerca do tema Teoria das Qualificações Jurídicas. Inicialmente, é importante a gente entender o conceito de qualificações, né? Tradicionalmente, a gente vê que as normas jurídicas, elas são elaboradas com uma certa previsão genérica, ou seja, cada situação concreta, ela tem uma consequência jurídica específica. Mas quando a gente trata de qualificação, por sua vez, a gente tem uma situação que não existe uma determinada consequência jurídica específica prevista. Então, a qualificação é a determinação da natureza de uma relação de direito a fim de classificar essa situação ocorrida, essa situação concreta, dentro de uma categoria jurídica. Além disso, é importante a gente destacar o que alguns doutrinadores afirmam quanto aos polos de classificação, que são dois: o de partida e o de chegada, que nada mais é do que o reconhecimento dos fatos concretos. Então, naquela situação, o que é que a gente tem de fato? E também a aplicação do regime jurídico. Porém, essa aplicação do regime jurídico, ela não é tão simples, uma vez que não tem aí essa norma jurídica específica para aquele caso. Então, se discute os elementos e a estrutura da qualificação. O elemento, ele pode ser apenas um, como também pode ser o conjunto de alguns elementos. A exemplo, a lei, que não é a única forma e fonte do direito aplicável, que é confiável por si só. Então, a gente também tem a jurisprudência como um segundo elemento, que por sua vez propõe, adota critérios e também adapta as qualificações. E também nós temos o juiz, que é o intérprete autêntico desse caso, né, que vai analisar o caso. E, ademais, a gente vem, né, com a estrutura, que nada mais é do que a ligação desses elementos. Então, como é que a lei será aplicada? Como é ou quais são os entendimentos jurisprudenciais que se alinham àquela situação? E como é que o juiz vai, por analogia, adaptar essa lei, essa norma jurídica, essa jurisprudência ao caso, né? Submeter aí este caso a uma categoria jurídica existente. Então, tendo essa introdução feita, agora sim, nós podemos, de fato, conhecer as três teorias da qualificação jurídica existentes. Bem, dando continuidade ao trabalho sobre teorias de qualificação, nós vamos falar agora um pouco sobre a Lex Fori. E a Lex Fori, de uma forma bem simples, que a gente possa compreender, traduzindo, né, do latim para o português, é a lei do foro. Ou seja, é a lei que vai ser utilizada, é a lei do local. Onde está sendo a questão, onde é que existe o processo, onde é que existe a disputa, lá vai ser aplicada a legislação pertinente naquele local. Por isso, Lex Fori, lei do foro. Dessa maneira, no momento da qualificação, vai ser avaliado pelo juiz o que é que fala a legislação local e a partir disso vai ser decidido o que é que vai ser utilizado e qual o trâmite que o processo vai seguir, e a decisão vai ser baseada em que legislação, na legislação nacional ou estrangeira. Nesse contexto, a gente entende e percebe claramente que o Brasil, na sua doutrina e no seu corpo de leis, né, no seu ordenamento jurídico, ele utiliza majoritariamente a Lex Fori. E a gente pode lá observar a LINDB, que na sua maioria vem tratando justamente que será utilizada a lei nacional para dirimir diversas questões. Uma exceção a essa regra é quando a gente vem falar ali de direitos reais e algumas questões contratuais, que estão nos artigos 8º e 9º da LINDB, que aí vai ter a utilização da Lex Causae, que aí Lex Causae é a lei estrangeira e vai ser abordado posteriormente nesse mesmo trabalho. Desse modo, para que a gente possa entender uma aplicação prática do Lex Fori e como é utilizado, né, esse conceito de teoria de qualificação, a gente tem o caso de Robinho. Recentemente, Robinho foi condenado na Itália a cumprir uma pena de 9 anos de prisão por estupro, e a sentença ela foi homologada pelo STJ para o cumprimento do território nacional. Ora, é uma sentença com lei estrangeira, mas ele aqui está no território nacional. Consequentemente, a lei brasileira estabelece que essa sentença reconhecida ela vai seguir as normas de execução penal do Brasil. Ou seja, ele vai
pagar esta pena, obviamente ele vai cumprir a pena, mas o processo de execução, o procedimento de execução vai ocorrer na forma que está previsto na lei brasileira. Por mais que a legislação do país de origem seja distinta, o que vai ser cumprido é o que aqui está no nosso ordenamento jurídico. Sobre a teoria da lex causae, essa teoria ela refere-se à escolha da lei aplicável em casos de conflitos de leis, especialmente em contextos internacionais ou de direito comparado. O conceito dessa teoria se baseia na ideia de que, em uma situação que envolve diferentes sistemas jurídicos, deve-se identificar a legislação mais adequada para regular a questão em disputa. Isso aí dentro do contexto do âmbito internacional. A LINDB, no Brasil, em seus artigos 8º e 9º, adota essa teoria da lex causae. Próximo passo agora é sobre os elementos principais dessa teoria. São 4: conflitos de leis, critérios de escolha, princípio da autonomia da vontade e os princípios gerais de direito. O primeiro elemento é o conflito de leis. Essa situação de conflito surge quando envolve diferentes jurisdições, como em contratos internacionais. Por exemplo, um contrato que envolve o país X e outro país. Cada país tem sua regra. Ou em casos de divórcios e heranças, por exemplo. Sobre o critério de escolha, para determinar a lex causae, são considerados diversos critérios para solucionar esses conflitos. A nacionalidade das partes, o local onde a obrigação foi contraída, o lugar onde os fatos ocorreram. Então, esses critérios ajudam a definir qual a legislação é mais relevante para a questão em concreto. Já o princípio da autonomia da vontade, em muitos casos, as partes elas podem escolher a lei que regerá a sua relação. Isso é especialmente comum em contratos, sobretudo aí no âmbito internacional, onde as partes têm a liberdade de decidir qual legislação aplicar. O último elemento é o princípio geral de direito, onde se não há uma escolha clara da legislação a ser aplicada, os tribunais eles podem recorrer aos princípios gerais de direito ou à equidade para decidir qual a lei deve ser aplicada. A importância da lex causae são duas importâncias: a segurança jurídica e a cooperação internacional. A segurança jurídica porque proporciona previsibilidade às partes sobre qual legislação será aplicada, reduzindo incertezas e riscos em transações internacionais. Já a cooperação internacional, ela facilita a resolução, essa teoria facilita a resolução de disputas entre jurisdições, promovendo um sistema mais coeso no tratamento de conflitos legais. Concluindo, essa teoria da lex causae ela proporciona um quadro para resolver disputas legais que cruzam fronteiras, promovendo um entendimento mais claro e organizado das normas aplicáveis. Permite uma abordagem sistemática e organizada para lidar com conflitos de leis em um mundo cada vez mais interconectado. Ao facilitar a escolha da legislação aplicável, essa teoria ela promove a justiça e a previsibilidade nas relações transnacionais. A terceira e última teoria é chamada de qualificação por referência a conceitos autônomos e universais, criada por Ernest Habil, que foi considerado o fundador do direito comparado moderno. E essa teoria foi uma tentativa de superar as duas primeiras e entende que o juiz não deve se basear somente nos conceitos internos de um país. Ele deve recorrer a diferentes conceitos autônomos dos sistemas jurídicos de vários países, pois dessa forma o magistrado conseguirá perceber elementos comuns entre o ordenamento dos países, ocorrendo assim a uniformização e a segurança jurídica na aplicação da norma internacional, além de evitar conflitos na aplicação da qualificação no âmbito do direito internacional. Entretanto, essa teoria é considerada irrealista diante da dificuldade que o juiz tem de perceber fatores comuns entre tantos sistemas jurídicos, limitando assim sua eficácia prática.